Continuando, vamos ao primeiro exercício do módulo 9 e 10 da apostila na página 59. Dadas as funções f e g, tal que f de x é 3x mais 2 e g de x é x menos 2 sobre 3. Mostre que f composta com g é identidade e g composta com f é identidade. O que é identidade? É a própria função x. Então, vamos lá, ó. F composta com g, ou f composta com g, como os vimos na última aula, de função composta. Então, o que eu penso aqui? Na função f, onde tem x, eu coloco a função g de x. Quem que é a função f? 3x mais 2. Eu sei que onde eu tenho x, eu coloco a função g de x. Então, vai ficar, ó, 3 que multiplica x menos 2 sobre 3, mais 2, tá? Percebe que dá para cancelar aqui? Porque eu tô na multiplicação. Sobrou o quê? X menos 2 mais 2, cancelando, deu o próprio x, que é a função identidade. O item 2, o que ele pede? G composta com f, ou G composta com f de x. O que ele pede? Na função g, onde tem x, eu coloco a função f de x. Quem é a função g? X menos 2 sobre 3. Eu sei que onde eu tenho x, eu coloco a função f de x. Então, como é que vai ficar? 3x mais 2 no lugar de x. Menos 2 sobre 3. Cancelei, deu o quê? 3x sobre 3, que é igual a x, que é a própria função identidade. Exercício número 2. A função f de r menos a em r de r menos b é bijetora e definida por f de x é 2x mais 3 sobre x menos 4. O valor de a elevado a b. Bom, o que é esse r menos a? É o domínio. O que é esse r menos b? É o contradomínio. Então, ele fala que essa função aqui é bijetora. Se ela é bijetora, ela permite que eu ache a sua inversa, tá? Então, vamos. Primeira parte do exercício. Ele pede para achar o valor de a. O que é o a? É o domínio da função dada, tá? Quem que é o domínio de f de x? O domínio é o real menos o a, certo? A minha função dada é 2x mais 3 sobre x menos 4. Como que eu determino o domínio de uma função que tem denominador? Lembra que eu falei? Basta pegar o denominador e impor que ele seja diferente de zero, certo? Então, eu sei que o x tem que ser diferente de 4, tá? Bom, então, dessa forma, eu consigo achar o meu domínio. Quem que é o domínio? É os reais menos o 4. Correto? Ó, esse é o domínio. Porque ele não tem que ser diferente de 4, então é menos o 4. Portanto, eu já determinei o valor de a. Quem é o a? 4. Agora, ele fala que essa função f, ela é bijetora. Se ela é bijetora, eu consigo achar a inversa dela. Por que eu estou falando de inversa, tá? Porque lá na teoria que vimos há pouco, o domínio da função f é igual ao contradomínio da função inversa. Então, ó, o domínio de f é igual ao contradomínio de f menos 1 de x. Então, se eu achar, tá? Se eu conseguir achar o domínio, eu estou achando o contradomínio.
correto? Então, vamos lá. Primeiro, então, eu vou determinar a função inversa da função dada. Qual que é a função dada? Y é igual a 2x mais 3 sobre x menos 4. O que aprendemos? Onde tem y, eu coloco x. Onde tem x, eu coloco y. Isso? Tá? E vejo o que acontece isolando o y. Então, olha, 2y mais 3 é igual a xy menos 4x. Então, vamos pensar, tudo que tem x no primeiro membro, o que não tem no segundo membro, tá? Foi isso que, o que vimos, né, dessa forma aí, tá? Então, ficou xy menos 4x e 2y mais 3, tá? Eu vou inverter para eu já sair com um y positivo, ó. Xy menos 4x é igual a 2y mais 3. Tudo que tem y no primeiro membro, que não tem no segundo. Então, ficou, ó, xy menos 2y, que é igual a 3 mais 4x. Percebem que eu posso pôr o y em evidência? Então, olha, xy por y, x, 2y por y, 2, que é igual a 4x mais 3. Quem será o y? 4x mais 3 sobre x menos 2. Então, essa é a minha função inversa. Certo? Bom, se o domínio é igual contra o domínio da função f é igual ao contradomínio da função inversa, quem seria o domínio dessa função aqui, ó? Seria o x menos 2 diferente de 0, que seria o x diferente de 2, tá? Portanto, ó, o contradomínio é R menos o B. Mas não é diferente do B? Então, o B seria igual a 2. Portanto, finalizando o exercício, ele não pede A elevado a B? Quem é o A? 4. Quem é o B? 2. 4 ao quadrado, 16. Seria a alternativa C.